volta, vamos dar sequência à nossa aula. Nós estamos estudando sobre os parâmetros da Libras, já vimos o parâmetro 1, que é a configuração de mão, já vimos o segundo parâmetro, que é o movimento. Agora nós vamos para o terceiro parâmetro, que é o PA, que não pode ser confundido com pressão arterial, tá? Pessoal da saúde aí, não significa pressão arterial. Como é que eu vou estar a minha pressão na hora de sinalizar? Não. PA, ele é o ponto de articulação, certo? O que significa isso, professora? É onde, olha aqui o sinal de ponto de articulação, onde esse sinal vai ser construído. Ele vai ser construído na frente do meu corpo, nesse espaço neutro. Ele vai ser construído usando alguma parte do meu corpo, as mãos, o antebraço, o braço, o ombro, a cabeça. Em que parte ele vai ser construído? Há pelo menos 4 partes principais onde nós vamos construir o sinal: cabeça, as mãos, o tronco e o espaço neutro, certo? O tronco envolve também aqui a parte dos braços. Então, nesses 4 pontos é que o sinal ele é construído. Já vimos que é importante como é que a minha mão fica quando eu for sinalizar, que configuração de mão ela vai tomar forma. Nós já vimos que é importante quando eu for fazer o sinal, se ele tem um movimento ou não. E agora nós vamos ver a importância de saber onde o sinal é feito para não confundir a mensagem que você está querendo passar, a ideia que você está passando quando você sinaliza. Sinal que eu trouxe aqui para ilustrar: avião. Configuração de mão na letra Y do alfabeto. Configuração de mão, letra Y. Ponto de articulação, onde ele vai ser feito? Espaço. Tem movimento? Tem movimento. Ok? Entenderam? Olha só. Configuração em mão em Y, ponto de articulação é meu espaço. Tem movimento? Tem movimento. Porque ele já ilustra um avião. Ó, o avião indo aqui, ó. Então isso reflete o sinal de avião. Vamos ver os sinais para vocês compreenderem um pouco melhor? Todos os sinais que eu trouxe aqui é com a mesma configuração em Y, para vocês entenderem que muitas vezes a configuração, o jeito que a mão fica, não muda. O que muda é onde o sinal é feito, o movimento que ele tem, muda toda a ideia do que você está querendo transmitir. Olha lá, boi. Configuração em Y, eu vou pegar o meu polegar, vou usar o ponto de articulação que é a minha cabeça. Então, ponto de articulação para fazer o sinal de boi. Cabeça. Qual parte da cabeça? Essa parte da têmpora aqui, ó. Eu boto o polegar aqui e eu faço esse movimento aqui, ó. Olha o boi. Por quê? Porque sinaliza o chifre do boi, certo? Então, esse é o sinal de boi. A mão não mudou, continua em Y. Vamos brincar um pouquinho mais com essa configuração? O sinal de gordo. Eu uso a configuração em Y, mas agora o meu ponto de articulação, onde eu vou fazer o sinal, é meu braço. Então eu vou pegar a configuração Y e vou fazer isso aqui, ó. Sinal de gordo. Tá? Ó, tem movimento? Tem, porque eu não posso fazer assim, aquela pessoa é muito gorda. Que sentido tem isso? Eu tenho que dizer que ela é muito gorda. A expressão tem que condizer, o movimento tem que condizer. Então nesse momento nós estamos vendo configuração de mão, ponto de articulação, e nós vamos ver que tem movimento. Continuo na letra Y. Nós vamos para o sinal de azar. Quando a gente fala assim para uma pessoa, não faça isso que você vai quebrar o nariz. Não é assim que a gente fala no português? Na Libras, o sinal de azar tem muito a ver com isso também. Configuração de mão na letra Y. Eu vou usar o ponto de articulação, é o nariz que ele vai quebrar, porque ele quebrou por tomar decisões erradas, ó. Esse é o sinal de azar. Ponto de articulação, nariz. Tem movimento? Não, parado. Quebrou o nariz. Tá? Azar. Esse é o sinal de azar. Configuração em Y. Não mudamos a mão ainda, perceberam? Mudamos o que? Ó, o ponto que ele é feito o sinal. Primeiro foi aqui, agora aqui no braço e agora aqui o azar no nariz. Certo? Olha lá o sinal de idade. Né? Idade. Configuração em Y. No boi eu usei meu polegar, né? Agora eu vou usar essa parte aqui do dedinho, do mindinho. Onde, professora? Aqui no ombro. Esse vai ser meu ponto de articulação, ó. Idade. Ó, sua idade. Ó, configuração em Y, ponto de articulação ombro. Movimento? Tem movimento. Certo? Vamos fazer um último ainda? Configuração em Y,
certo? E as duas mãos em Y agora, certo? E nós vamos bater aqui, ó. Sofrimento. Que sofrimento, tá? Ou sofrer, certo? Esse é o movimento, esse é o ponto de articulação e essa é a configuração de mão que nós usamos. Entenderam? O que é o PA então? É o ponto de articulação, é onde eu vou colocar a mão em Y. Nessa configuração de Y a gente tem milhares de sinais, só que eu tenho que saber o que significa cada um quando eu for usar ele. Então é isso que você tem que estudar no idioma. É isso que você tem que aprender, que a minha mão em Y, nesse sentido é idade, que a minha mão em Y aqui no nariz é azar, que a minha mão em Y, aqui o polegar batendo aqui é boi. É isso que você tem que estruturar, é isso que você tem que aprender. A construção dos sinais, como ele é feito, onde ele é feito e se ele tem um movimento ou se ele é parado. Vamos para o quarto parâmetro? O quarto parâmetro é aquele que nós falamos das palmas da mão, que é a orientação da mão. Trata-se da direção que a sua mão toma quando você vai fazer o sinal. Qual é a direção que a minha mão toma quando eu for construir o sinal? Vamos construir o sinal de mar. Mar. Então, ó, primeiro eu faço o sinal de água. A minha palma da mão está aqui, ó, nessa direção. Água. Agora nós vamos fazer o sinal de, não é rio mais, né? É mar, ó. Água. Aí eu faço aqui, ó, letra B. Eu vou fazer o quê? As ondas do mar. Observaram? A palma da mão fica para onde? Para baixo. Que posição ela toma? Para baixo. Olha aqui. Essas são as ondas do mar. Professora, teria sentido eu fazer água e fazer as ondas do mar com a palma virada para cima? Jamais. Não teria sentido as ondas, o movimento que as ondas faz. Quando a gente constrói ele de forma correta aqui, ó, com a mão virada para baixo, a gente já simula as ondas do mar. Esse é o sentido da orientação das mãos. Ele quer saber qual o sentido das coisas e a palma da sua mão, ela reflete o sentido do que você está sinalizando. Ajudar, passado, aeroporto, as coisas passam e vôlei. Aqui eu coloquei alguns sinais que você vai ver perfeitamente como a construção do sinal, a nossa palma da mão, ela muda a direção. O sinal de ajudar, letra B. Aí eu vou usar esse dedo aqui de apoio, o dedo indicador da mão esquerda de apoio, e eu vou dizer assim, olha, eu te ajudo. A palma da mão indica quem vai ser ajudado. Neste caso, ó, eu sou as costas da mão. Você é essa parte da frente, então eu te ajudo. Se eu estiver apurada, precisando de apoio para carregar algo, preciso de ajuda, eu vou dizer assim para você. Ó, você, a palma da mão sou eu que estou precisando de ajuda. Me ajuda? Pode me ajudar? Então a palma da mão reflete o sujeito. Quem é o sujeito? Ó, nesse sentido aqui, o sujeito é você, eu vou te ajudar. Tá? E aqui, ó, sou eu que estou precisando de ajuda. Tá? Passado, eu vou usar também a mesma mão na configuração em B, mas a palma da mão agora que ela vai jogar, ó, para trás, indicando que, ó, passou. Lá antigamente, ou no passado, quando a gente vai começar uma palestra, qualquer frase que a gente vai construir, né? Antigamente as pessoas pensavam dessa forma. No passado, tá vendo? Eu já uso primeiro o antigamente, que é refletir a passado. Eu uso a mão com esse movimento, nessa posição aqui, e aqui a orientação da mão, a palma da mão, fica para trás. Aeroporto, nós vamos usar as duas mãos em B, e esse é o sinal de aeroporto, ó. Tá? Então as duas mãos, a orientação da mão vem para onde? Para baixo. Ela começa aqui e ela se volta para baixo. Depois nós vamos aqui, as coisas passam. Eu estou aconselhando alguém que está me falando, que está com muito problema, eu vou dizer para ele assim, olha, não fica preocupado não, ó, as coisas passam. Quer dizer, eu estou dizendo assim para ele, ó, tem um divisor aqui das coisas. O que foi, já passou. E aí, a partir de agora, é outra realidade. Então, ó, configuração da mão em B, nessa posição aqui, esse é o ponto de articulação neutro, e a orientação da mão é essa daqui, ó. Eu vou indicar que as coisas vão passar, ou então já passaram, tá? Então eu vou dizer, olha como é importante isso, dá todo o sentido de falar, ó, não se preocupa, já passou, certo? E aí nós vamos para a orientação da mão, que fica com as palmas para cima.
tá? Eu posso usar vários sinais, mas eu vou caracterizar um deles aqui, ó. Vôlei, ó. Quando você vai jogar vôlei, você fala, vamos brincar de vôlei, e você vai fazer esse sinal para indicar vôlei. A orientação da mão fica para onde? Para cima, certo? Carregar algo, por exemplo, também, ó. Vou pegar algo aqui, colocar aqui, olha a orientação da mão. Tá vendo? Ela também fica para cima. Então, a orientação das mãos é a forma com que a palma da minha mão fica. Para que lado ela fica? Se você estiver estudando Libras, apenas lendo livros, você vai ver que é muito importante isso, porque na hora de você construir o sinal que você não está vendo, você lê, você já identifica, aqui está dizendo que a palma da mão é para esse lado. Então, na hora que você for construir o sinal, você já compreende perfeitamente isso. Tudo bem? Vamos para o quinto e muito importante dos parâmetros, que é as expressões não manuais. É o quinto parâmetro. Ele se refere ao quê? A expressão que eu tenho, facial e corporal, quando eu for fazer o sinal. Aqui, essas expressões, elas são divididas pelo menos em dois grupos importantíssimos. As expressões que eu vou refletir afetividade e a expressão que eu estou falando que é só na forma gramatical. Ele tem dois grupos. As expressões que expressam sentimentos e as expressões que expressam, por exemplo, interrogação, exclamação, afirmação. Essa questão da gramática às vezes está dentro da sua expressão. Não tem um sinal que indica essa expressão, mas a forma com que você faz o sinal já diz tudo, se eu estou te perguntando, se eu estou afirmando, se eu estou exclamando. Vamos entender como? Aqui eu trouxe 3, ao menos, que reflete a esse grupo de afetividade. Primeiro, estou feliz. Segundo, estou triste e estou bravo. Estou feliz. Sinal de feliz, professora. Letrinhas Fs, aqui as duas mãos em configuração de F. Aqui é o ponto de articulação e esse é o movimento. Observaram? Ó? Esse é o movimento. Mas bastaria tudo isso se eu não juntasse a expressão facial? Adiantaria eu dizer assim para vocês, olha, hoje eu estou muito feliz. Beleza? Mas eu poderia chegar aqui e dizer para vocês também assim, olha, não expressei felicidade. Ou pior ainda, eu poderia dizer para vocês, que felicidade é essa? A minha expressão facial não condiz com o sinal. Proibido. Não podemos usar. Quando eu for sinalizar, eu tenho que expressar o sentimento, ó, feliz. Eu tenho que estar feliz, meu corpo se abre, meu tronco se abre quando eu vou fazer a sinalização. Quer ver uma outra coisa? Triste. Configuração da mão em Y, ponto de articulação, meu queixo, movimento, tem, para baixo. A palma da mão, a orientação fica para baixo no final. E a expressão facial e corporal? Aí é que está então o pulo do gato. Ó, Y, ponto de articulação, queixo. Configuração da mão Y, ponto de articulação, queixo, movimento tem, mas agora a expressão é relevante. Triste. Observaram? Meu rosto, meu ombro se fecha no sinal, ó. Triste. Mas eu poderia dizer assim, olha, hoje eu estou muito triste. Condiz essa expressão com essa configuração, com o sinal que eu estou fazendo? De forma alguma. O sinal de triste, ele tem que estar dentro de você. Quando você sinaliza, você tem que estar realmente triste. Esse é um dos parâmetros de maior importância na Libras. Por quê? Porque ele mostra o sentimento, aquilo que você está sentindo. E quando você sinaliza, você tem que de fato incorporar esse sentimento. Estou bravo. Configuração da mão em garra. Olha aqui, em garra. Os 5 dedos ficam assim. Vai passar aqui na frente do corpo, ó. Esse é o sinal de bravo. Mas eu posso dizer assim, eu estou bravo. Eu estou brava de verdade, eu estou brava. Não, para dizer que eu estou brava, eu tenho que ficar brava, de fato. A configuração, a expressão facial, a forma com que eu vou me posicionar quando eu faço o sinal, tem que indicar que eu realmente estou brava, estou irada, estou muito zangada, certo? Então isso é o quinto parâmetro. Vamos ver alguns sinais, por exemplo, afetivos e alguns da parte da gramática? Apaixonada. Lembra da configuração da garra que eu acabei de fazer?
mostrando bravo, é a mesma configuração de mão. Só que agora eu vou botar aqui, ó, e eu vou fazer assim, ó. Então, ó, essa configuração nesse ponto, na parte do rosto, e a minha expressão indica que eu estou encantada, que eu estou apaixonada. Observaram? Então isso, a expressão reflete que eu estou encantada. Então estou apaixonada. Isso é a reflexão do quinto parâmetro dentro do sinal, que é a expressão facial que tem que ter quando eu for sinalizar. Susto, configuração da mão em B. Ponto de articulação vai ser essa parte aqui do corpo, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Mas a minha expressão facial tem que condizer com o sentido de susto. Eu não posso dizer assim, ó, fraco, ou eu posso simplesmente dizer, que susto é esse que eu levei? Então, se você de fato levou um susto, você tem que deixar isso claro na sua expressão facial e corporal. Interrogativas e afirmativas. Aqui nós vamos ver que a expressão facial, muitas vezes ela é gramatical, por quê? Porque ela indica o ponto da expressão gramatical que eu estou me referindo, tem que estar dentro da minha expressão facial. Como, professor? Vamos ver? Lembra lá da casa do amigo? Eu posso te perguntar se você foi lá, sem falar assim para você, deixa eu te perguntar uma coisa, você foi na casa? Eu não preciso às vezes falar para você, deixa eu te perguntar. Só na minha expressão você já sabe que eu estou te perguntando. Casa, amigo. Então, você foi? Então eu estou te perguntando se você foi, ó, ó a minha cara. Olha aqui o ponto de interrogação aqui, ó. Eu estou te perguntando, você foi? Você foi lá? Então eu estou te perguntando. Mas eu vou fazer o mesmo sinal agora, só que eu vou afirmar que você foi lá. Casa do amigo. Você foi, né? Eu tenho certeza que você foi. A expressão facial já indica que eu sei, eu estou afirmando que você foi. Você foi. Certo? Então, a forma com que eu faço o sinal, a minha expressão facial conta muito. No momento que eu for sinalizar, conta muito para expressar o que realmente eu quero mostrar dentro daquele contexto. Tudo bem? Então até aqui já vimos os 5 parâmetros, agora nós vamos fazer uma revisão rápida aqui para vocês entenderem. Eu trouxe aqui um sinal para vocês verem como que tudo isso que nós vimos estão juntos quando eu construo um sinal. O sinal de pessoa idoso, velho, configuração da mão, letra S, ponto de articulação vai ser meu queixo, tem movimento? Tem, tá? Esse aqui é o sinal de velho. Tem expressão facial, prof? Tem, eu posso dizer, eu posso colocar uma expressão para dizer que eu estou falando de velho, certo? Então isso é a construção dos sinais. Eu só consigo construir os sinais, pessoal, quando eu respeito esses 5 parâmetros. Se eu não respeitar isso, eu não vou construir a minha sinalização de forma correta. Um último slide que eu vou mostrar para vocês é o sinal de desculpa. E aqui eu até pontuei cada um dos parâmetros para vocês verem. A partir de agora, quando você ver um sinal, pense nisso. Pense nos 5 parâmetros. Onde está a configuração de mão do sinal, onde ele é feito, se ele tem movimento, a orientação das palmas da mão fica onde nesse sinal e se ele tem expressão facial corporal. O sinal de desculpa. Configuração da mão, letra Y. Parado? Sim, parado. Não tem movimento esse sinal. Qual é o ponto de articulação? Meu queixo. Então eu vou pegar a configuração, eu vou bater aqui no queixo. Como? Assim? Não. Qual a orientação da palma da mão? Virado para o queixo. Então esse é o sinal de desculpa. Tem expressão facial e corporal? Claro que tem, porque quando eu vou te pedir desculpa, eu tenho que estar realmente arrependida do que eu fiz, ou então te pedindo perdão de algo que eu errei. Então eu vou dizer para você, me desculpa, com essa expressão de arrependimento, tá? De triste, eu errei, eu falhei em alguma coisa, então eu estou te pedindo desculpa. Viram? Olha só a construção do sinal. Configuração da mão, ponto de articulação, movimento parado, orientação da mão vem para essa parte do queixo, expressão facial e corporal temos.
Espero que até aqui vocês tenham conseguido compreender que para construir um sinal na Libras é importante você respeitar todos esses 5 parâmetros. E que se não houver o respeito dos 5 parâmetros, você não vai ter um entendimento, não vai passar a informação de forma clara na sua sinalização. Vamos continuar nossos estudos. Desejo que vocês façam aí uma revisão de tudo isso, vejam sinais, estudem um pouquinho mais, vejam vídeos, baixem material. Uma coisa que eu vou deixar para vocês de dica aqui, ó, é esse material aqui, chama Libras em Jogo. Você pode pedir pela internet. São cartas de baralho que dá para fazer inúmeros tipos de jogos com esse material. Você pode adquirir, é só colocar baralho de configuração de mão, baralho de Libras, alguma coisa assim na internet. Você adquire, é barato, ele vem com mais de 100 cartas, que são as configurações de mão. Como é que a mão fica quando eu vou fazer um sinal. Materiais como esses vão te ajudar muito na construção dos sinais. Vamos dar uma pausa nessa aula e na sequência nós vamos fazer a parte prática. Vamos começar a treinar nossa Libras e hoje nós vamos estudar sobre o calendário em Libras. Volto logo!